Bem, pessoal, o senador Magno Malta fez uma publicação aqui muito contundente contra aquilo que ele chamou de escárnio contra a imagem de Jesus Cristo durante uma manifestação artística lá no Bloco de Salvador. Isso é algo muito relevante, a gente precisa abordar isso. Por quê? Porque a Constituição assegura o respeito às liturgias do culto, né? Além da liberdade de consciência individual que cada uma pessoa tem e ela é respeitada, também se deve respeito às liturgias do culto. Então ninguém pode ousar com deboche, com sátiras, e eu vou apresentar para vocês o texto constitucional. Ninguém pode atacar contra os preceitos que são entendidos como uma liturgia do culto religioso. Nenhum. Assim como uma pessoa não pode atacar aqueles preceitos que são realizados ou aquelas práticas que são realizadas por uma religião, por exemplo, islâmica, ou por uma religião ligada ao candomblé, também não se pode de modo nenhum fazer chacota, piada ou sátiras com a liturgia que é cultuada pelos cristãos. E isso o senador Magno Malta apresenta aqui nesse vídeo. Eu vou expor para você agora, nesse momento, as palavras que ele utiliza, e a gente vai abordar o texto constitucional para que nós vamos verificar que de fato isso está em consonância com a Constituição, né? As pessoas que agem dessa forma, atacando as liturgias dos cultos, independentemente de qual religião é, essas pessoas estão incorrendo em um comportamento que contraria o texto constitucional. E eu apresento para vocês isso agora. Queixa-crime, a notícia-crime por intolerância religiosa, escárnio público à fé cristã, certo? A fé cristã. Bem, eles podem fazer qualquer coisa que está valendo. Mas, perceba que isso é puramente ideológico. Então, esse escárnio a Jesus é sempre. Eles fazem sempre porque nós somos pacíficos, nós não reagimos. Mas, a partir de agora, terá uma reação, sim. O maior símbolo do cristianismo, o próprio cristianismo em si, Jesus Cristo, sendo vandalizado com uma calcinha roxa. Tire Jesus da cruz. Agora, você sabe o que é mais interessante? A gente até se espanta, mas a Bíblia não mente, né, Pitoli? A Bíblia não mente. Assim, quando eles dizem, tira Jesus da cruz, você lembra que a Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões? E o que estava do lado direito, a Bíblia chama ele de Dimas. Ele tinha nome, Dimas. Mas aquele que dizia com Jesus, desce da cruz, falando igual esse pessoal aí, vamos tirar Jesus da cruz. O ladrão dizia, tira da cruz. Esse a Bíblia chama de ladrão da esquerda. Mas o da direita tinha nome, Dimas. Acho que o problema é que nós nos chamamos Dimas. A canção nova é Dimas. Eu sou Dimas. Você é Dimas. Esse é o nosso problema. É que nós somos Dimas. Nós não somos o ladrão da esquerda. Então é o seguinte, nós não vamos nos calar. Me lembro de aquela marcha gay em São Paulo, onde um gay, um homossexual, não sei, um travesti, se colocou na cruz. Você se lembra disso? Eu fiz um discurso no Senado defendendo os meus valores e o escárnio contra o maior símbolo do cristianismo, que é Jesus Cristo. Você sabe o que eu ganhei? Um processo de milhões contra mim. Tanto do movimento como do próprio indivíduo. Perdeu na primeira instância, perdeu na segunda, perdeu na terceira e foram para o STF. Inclusive, foi até a ministra Rosa Weber, né, que mandou arquivar. E um dos juízes lá, ou foi a juíza do Supremo Tribunal de Justiça, que disse o seguinte, você queria provocar? Provocou. Se o seu interesse era chamar atenção, chamou. Se o seu interesse era ofender, ofendeu. Em toda ação corresponde uma reação. Então, todas as vezes, o Ministério Público já se meteu lá em Minas Gerais, porque o pastor Jorge Linhares diz que Deus fez macho e fêmea e Deus nunca falhou. Por causa da frase Deus nunca falhou, ele foi chamado do Ministério Público. Tem pastores presos, tem padres presos. Bom, na Nicarágua nem se fala, nesses países totalitários, nem se fala, na Venezuela nem se fala. Então, esse começo da canção nova, nós precisamos reagir de maneira muito dura, e eu estou entrando no conselho do Ministério Público também contra o promotor. Aqui com a queixa-crime. Bem, pessoal, então foi essa postagem que o senador fez e faz referência a essa notícia aqui, que saiu lá no Opinião é esse, Magno Malta protocola notícia-crime contra escárnio ao cristianismo em bloco de carnaval. Essa imagem que está apresentada aqui, eu acredito que essa retrate a cena que foi apresentada lá nesse bloco de carnaval. No último domingo, imagens do desfile do Bloco da Laje em Porto Alegre geraram indignação em todo o Brasil. O vídeo amplamente compartilhado nas redes sociais
mostra um homem interpretando Jesus Cristo com trajes mínimos, usando um fio dental enquanto uma música em tom de deboche tocava. O episódio foi um ataque ao cristianismo e aos valores religiosos da maioria dos brasileiros. Veja só, a Constituição assegura o respeito à liturgia do culto. Então, independentemente da religião, é preciso que ela seja respeitada. É claro, nesse contexto de religião, a gente vê debates frequentemente. Eu vou te mostrar a Constituição já já. A gente vê debates frequentes, né? Eu, por exemplo, faço parte de uma denominação presbiteriana renovada do Brasil, protestante. Lá nós temos algumas opiniões acerca das práticas que são realizadas dentro da Igreja Católica, que também é do cristianismo. São práticas muito diferentes, né? Práticas muito diferentes. Inclusive, nos estudos bíblicos que nós realizamos lá dentro da Igreja Presbiteriana Renovada, a gente verifica o seguinte: algumas afirmações que são feitas em relação à prática católica com a utilização das imagens e dos santos, as esculturas, imagens e santos. Porque, segundo aquilo que a gente estuda dentro desse protestantismo, aquilo estaria em desconformidade com aquilo que Jesus Cristo pregou. Mas a gente tem que respeitar, né? Principalmente se tratando das manifestações, da exteriorização do seu pensamento. E aí o pensamento pode ser exteriorizado por gesto, palavra ou escrito. Nesse contexto, evidentemente, de acordo com a Constituição, eu não posso atacar as práticas que são realizadas dentro do catolicismo como um todo. Assim como eu não posso atacar as práticas que são realizadas, por exemplo, nas religiões de matriz africana. Então eu não posso me referir a uma prática ou uma liturgia dentro dessa religião de matriz africana, essa macumba é para fazer o mal, sabe? Esse tipo de coisa, né? Ou isso é invocação de Satanás, coisas como as pessoas falam, isso está endemoniado, isso não é Exu. Não posso, porque isso acaba atacando a fé da pessoa, atacando a prática do culto. Isso está em perfeita consonância com o texto constitucional. Olha como o artigo 5º, que nos assegura tantos direitos fundamentais, estipula. Veja só, é assegurada aqui, é inviolável a liberdade de consciência. A liberdade de consciência é justamente aquilo que está dentro do seu interior, aquilo que você acredita, que você pensa, e por isso diz de crença. Então a liberdade de consciência é antes de você exteriorizar os seus pensamentos, sendo assegurado que o livre exercício dos cultos religiosos. Livre exercício dos cultos religiosos, todos, matriz africana, hinduísmo, qualquer religião que a pessoa queira professar dentro do Brasil, assegurado aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, como o artigo 5º estipula. E garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, as proteções ou a proteção às liturgias é assegurada pelo texto constitucional. Portanto, o senador Magno Malta age de maneira correta quando denuncia esse comportamento, porque esse comportamento atenta contra uma liturgia que é o respeito à imagem de Jesus Cristo, por exemplo, se tratando dos católicos, né? No protestantismo você não vê a fabricação de imagens, né? Porque como essa ideia protestante a gente entende ela, você não deve utilizar imagens. Mas, por exemplo, no catolicismo há a referência constante a imagens. E quando você faz uma imagem e faz uma representação, ainda que com o seu corpo, mas em conotação de deboche, você ataca a liturgia daquela religião. Quero saber a sua opinião. Comente aqui o que você acha. Veja, isso aqui não está dentro de uma questão de esquerda ou de direita, está dentro de uma questão constitucional que está estabelecida na Constituição, e nós, para vivermos em um ambiente democrático, esse é o objeto do nosso canal aqui, o País Democrático, a gente respeitar também aquilo que se estipula dentro da Constituição. Tá certo? Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.